Bom dia, crianças! Na paz do Senhor! E cheguem todos para a nossa 8ª aulinha da EBD! E vamos conhecer o nosso herói do dia? Vejam o título da lição! Título da lição número 8. Neemias, o herói que não olhou para trás. Isso aí, criançada. O que será que esse herói não olhou para trás? Está lá no nosso livro Neemias, na Bíblia cristã, aqui no Antigo Testamento. Neemias, capítulo 6, dos versículos 1 ao 9 e também o versículo 15 do capítulo 6. Abram aí com a tia Lu, a leitura é muito importante. E esse manuseio da Bíblia, não é só aqui na EBD, tem que ser dia a dia, porque senão chega aqui, e fica para trás, não acompanha. O nosso herói, sabe o que ele vai nos ensinar? Ele vai nos ensinar uma lição que está lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus e no capítulo 12, versículo 3, parte B, o final do versículo. Vejam o que está escrito no nosso Memória em Ação. Não desanimem, nem desistam. Vejam que lindo! Vamos aprender com o nosso herói que não olhou para trás como que nós devemos prosseguir sem desanimar e sem desistir. Vamos com a tia Lu aprender sobre isso tudo? Mas antes, está na hora daquela surpresinha que a gente gosta de ter na nossa aula. Que novidade será que temos? Vejam vocês mesmos. A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Aqui é o pastor Márcio. Sou responsável pela EBD e também sou responsável pelas construções das igrejas no campo. E hoje vocês estão estudando sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém por Neemias. Que bom! Parabéns! Eu quero desejar a vocês uma boa aula. E nesse momento quero orar com vocês. Feche os olhos, todos, feche os olhos, por favor. Querido Deus, abençoa estas crianças no conhecimento da Tua Palavra. Abençoa também a tia Luciana, em nome de Jesus. Amém. Crianças, abre os braços assim. Abre os braços. Bastante, muitão. Agora vai fechando. Isso, vai fechando, vai fechando, vai fechando. Upa! Que abraço gostoso. Tchau, tô orando por vocês, que saudade de vocês aqui. Crianças, e gostaram dessa novidade, dessa mensagem do nosso pastor? Não deixem de agradecer, hein? Nós somos muito educados, Agora sim, vamos direto para a nossa historinha. E vejam o que a tia Lu trouxe aqui na mãozinha dela. Vejam, vocês conseguem ver? É um Lego! Vocês gostam aí de brincar de Lego? E tem gente aí que já sabe que de vez em quando a tia Lu gosta de contar a historinha com Lego Jesus. Que tal dessa vez a tia Lu ficar assim, desse tamanhozinho? E se eu fosse desse tamanhozinho e conseguisse ficar lá no mundinho dos Legos? Que tal aqui na EBD, usando a tecnologia? Eu acho que vai dar certo. Vamos lá! E crianças, vejam, a tia Lu tá no mundo dos Legos. E se eu estou aqui, vocês estão comigo. Uhul!
que vocês estão achando? Que diferente! Mas vamos concentrar na nossa história. Vamos representar os nossos personagens com esses legos aqui. Vejam aqui, esse é o nosso herói, o Neemias. Ele é quem vai nos ensinar as lições de hoje. E vejam, ele está numa corte. É a corte do Império Medo-Persa, que é agora, na situação, no momento dessa história, quem está dominando no poder. E nós temos o rei. Sempre as nossas histórias têm um rei. E o Neemias é o copeiro desse rei, é aquele que serve o rei as comidas reais. Vocês já pensaram sobre a importância disso? O copeiro, ele, mais do que tudo, experimentava as comidas antes de entregar para o rei. Porque imaginem, ele era o todo-poderoso daquela época. E é claro que nós já temos percebido que havia desde sempre uma disputa grande pelo poder, e uma forma fácil de tirar um rei do poder, de matar ele para poder assumir o trono, seria por envenenamento. E por isso que envenenar um rei era algo muito comum, e o copeiro tinha essa responsabilidade de provar, garantir que a comida servida era uma comida digna do magnânimo e não envenenada. Vejam essa característica do nosso herói. Vejam com a tia Lu. Então com certeza o Neemias já tem uma característica importante de herói. Vejam, ele era um homem de confiança do rei. Isso já nos chama atenção. E crianças, chegamos nessa cena aqui para podermos entender, contextualizar o momento da história que estamos aprendendo. Vejam, tá pegando fogo. Sabe o que aconteceu? Essa construção aqui atrás eram os muros de Jerusalém. Jerusalém, a capital, dos judeus. Lembram dos tempos de Davi? Aquela época que o povo de Deus, os hebreus, israelitas ou judeus, eram fortes e tinham uma cidade fortalecida por seus muros. Os muros, nos tempos da Bíblia, eles protegiam as cidades, era sinal de imposição, porque era difícil transpor os muros da cidade para invadi-la. Mas, devido à desobediência dos hebreus, acabou, É claro que anos após a morte do rei Davi, do rei Salomão, eles foram invadidos por povos e aí acabaram escravizados, passaram tempos escravizados, cativos, o mesmo que escravizados. Na Babilônia, agora na época do Império Medo-Persa, e tudo estava destruído. Mas uma pequena parte já do povo hebreu, que já havia se arrependido, acabou sendo liberta do cativeiro. Quer dizer que não eram mais escravos e tinham voltado para cá, para Jerusalém, mas encontraram as terras nesta situação. E vejam, crianças, o nosso Neemias recebeu a notícia da situação dos seus conterrâneos lá em Jerusalém. Talvez alguém aí pudesse pensar: mas eles também, ele é um homem de confiança do rei, ele não precisa se importar com o que está acontecendo lá. Isso nos dias de hoje acontece quantas vezes, não? Mas nós estamos falando de um herói, então é a hora de aprendermos com ele. Vejam aqui, oração. Então nosso herói, ele, além de receber a notícia, mesmo estando numa condição de conforto para ele,
ele recebeu a notícia, aquilo falou no coração dele e ele teve compaixão com aquela situação. E sabe o que ele fez com isso? Ele orou e colocou diante da presença do nosso Deus. Isso você precisa de aprender. Nós temos que ter compaixão. E compaixão é você sentir o sentimento do outro, se alegrar quando ele está feliz e se entristecer se ele está triste. É se importar e não porque eu estou numa situação de conforto, nem ligar para o que está acontecendo com meu amigo. Esse é o nosso herói e diante disso, dobrar os nossos joelhos e pedir ajuda ao Papai do Céu. Vocês já estão desconfiados? Será que isso vai dar certo? E aí, crianças, após essa oração, essas orações, porque foram dias orando, o nosso herói, ele estava com o coração tão triste, por causa da situação lá dos seus conterrâneos, e essa tristeza acabou transparecendo perante o rei. E o Neemias, esse homem de confiança do rei, esse homem de oração, o nosso herói, vejam como que Deus move as coisas. Ali, servindo o rei dele, os seus afazeres diários, o rei notou o semblante triste do Neemias. E esse rei tinha intimidade com ele, conhecia, percebeu que alguma coisa não ia bem e perguntou para o Neemias o que acontecia. Nossa, o Neemias teve o coração assim congelado naquele momento que o rei tinha percebido a situação dele e com muita coragem ele poderia, naquela situação, despertar alguma desconfiança do rei. Não era bom que o rei percebesse a tristeza dele, mas ele se encheu de coragem e falou a verdade. O nosso herói foi sincero com o rei e contou para ele o que? A situação que estava entristecendo era porque o povo dele estava em sofrimento em Jerusalém. Toda essa amizade, todo esse tempo de serviço prestado ao rei agora estava sendo usado pelo nosso Deus. Sabem por quê? Porque o rei perguntou para ele: puxa, Neemias, e o que o rei pode fazer por você? Naquele momento, o Neemias orou em silêncio, Em silêncio, que a tia fala é das palavras. Ele orou em pensamento a Deus e pediu direção, porque ele estava com a chance de pedir ajuda para o poderoso do momento, E aí ele pediu que gostaria de ir até Jerusalém para reconstruir os muros de Jerusalém. E ainda pediu para o rei o material, para reconstruir o muro. Crianças, não era qualquer murinho assim, igual nós temos em frente à nossa casa, não. Imaginem que era um muro que dava volta na cidade inteira, com portões imensos de madeira. Era muita coisa, seria muito trabalho, mas Neemias estava disposto e através do bom relacionamento dele com o rei, Deus estava abençoando para que ele conseguisse todo o material e voltasse para Jerusalém, reconstruir. A reconstrução do muro era mais do que uma reconstrução física, era dar de novo ao povo hebreu aquela confiança, aquele momento de poder ter um lugar de onde viver, de onde exercer a sua fé e viver em liberdade o seu próprio estilo de vida. E foi isso que Neemias pediu ao rei. E o rei concedeu a Neemias. Ele poderia ir, cuidar, reconstruir os muros, mas deveria voltar para continuar sendo servo desse rei, o rei Artaxerxes.
certo? E assim, crianças, quando Neemias chegou e se juntou ali aos hebreus que estavam ali sofrendo diante de tamanha destruição, Neemias já chegou com um material que o rei havia concedido para a reconstrução do muro, e ele, usado por Deus, conseguiu com que todos aqueles hebreus trabalhassem juntos, numa só força, numa só voz, trabalhando para reconstruir os muros de Jerusalém. Era muito serviço, mas eles estavam juntos, unidos, animados, porque Deus deu a Neemias essa vontade, essa voz de comando para poder levantar o povo, e começou a reconstrução do muro com a ajuda de todos. Ixi, crianças, agora quero toda a atenção para esse momento aqui da história. Eu diria que ficamos agora de lado a lado com os leguinhos do mal. Vejam esses três aqui. São três inimigos que se levantaram contra Neemias. Quando estamos fazendo a obra de Deus, temos que estar bem no centro da vontade de Deus, em comunhão com Ele e recebendo a direção dEle. Sabem por quê? Porque com frequência os inimigos se levantam contra quem está fazendo a obra de Deus. E é agora que o nosso herói vai nos dar uma bela lição. Atenção, aqui estão esses três inimigos que se levantaram contra Neemias: o Sambalate, o Tobias e o Gesem. Decoraram esses nomes? Voltem a fita aí e falem eles depressinha, hein? Eles foram os inimigos que não gostaram nada da reconstrução dos muros de Jerusalém. Mas eles arquitetaram cada plano para poder fazer com que o Neemias desistisse do seu propósito. Crianças, o Sambalate não se cansava de mandar o mensageiro dele até Neemias e falar: ô Neemias, o meu mestre, o Sambalate, está sabendo, já esparramou a notícia dessa reconstrução de muros aí de vocês e não está nada agradando ao reino. Isso aí parece que vocês querem se revoltar, contra o reinado do Artaxerxes. E você tem que vir se reunir com o Sambalate, com o Tobias, para vocês poderem conversar sobre isso. Tipo, para o Sambalate ajudar você com essa situação. Mas o Neemias, o nosso herói, servo de Deus, sabia que isso era coisa do inimigo, que não era apenas uma armadilha para fazer ele desistir. E aí o nosso herói devolvia na resposta: não vou não, diga ao seu mestre que eu estou trabalhando numa grande obra e se eu sair daqui, a minha obra vai parar, não posso ir lá não. Mas esses inimigos não desistiam, crianças. Eles aprontaram cada uma, até pagar profeta para falar falsa profecia para o Neemias. Eles fizeram. Profecia é quando Deus usa uma pessoa para falar uma vontade que ele tem. Por exemplo, a profetisa falou para o Neemias que era para ele fugir e se proteger dentro do templo naquela noite, porque os inimigos mandariam assassinos para matar o Neemias. Mas como Neemias era um homem de oração, Deus deu para ele o que a gente chama de discernimento. Discernimento é ele ter de Deus, receber a inteligência para entender que aquela profecia
não era de Deus, não era Deus falando com ele, que era uma armadilha dos inimigos. E aí Neemias não caía nessas conversas. E assim os três fizeram e aconteceram, tocaram o terror. E Neemias sempre forte, perseverando na direção de Deus, aonde ele estava. Vejam como Neemias fazia. Acontece que o nosso herói, na direção da vontade de Deus, preparou todo o povo hebreu. E vejam aqui como está aqui a nossa hebreia. Ela também está participando da obra de reconstrução com esse carrinho, né? Que é aquele carrinho que o pessoal da obra carrega o cimento e coisa e tal. E na outra mãozinha, veja o que ela tem. Uma espada. O Neemias, ele convocou a todos e, sabendo dos inimigos, colocou todo mundo para trabalhar na obra e manter a espada na mão, porque em caso de ataque de inimigos, eles estavam prontos para enfrentar. Neemias nem dormia. Neemias e alguns dos ajudantes dele, era dia e noite, vigiando a obra, trabalhando na obra, tudo em prol da construção do muro forte de Jerusalém. Eles não desistiam, por maiores que eram os seus inimigos e as ações deles. E adivinhem só, após 52 longos dias de muitas dificuldades, de muito trabalho, muito empenho, empunhando a espada de um lado, trabalhando na construção de outro, e quando faziam isso, não estavam lá na lavoura cuidando do sustento, tinha até assim, né, que distribuir bem a comida, porque afinal de contas, eles pararam o serviço do dia a dia para reconstruir os muros. Mas, vejam aqui, deu super certo! Os muros de Jerusalém ficaram reerguidos com um forte portão e a cidade novamente estava bem protegida. Ai, que maravilha! O nosso herói, através da perseverança dele, conseguiu fazer a vontade de Deus e devolver os muros da Jerusalém forte para o seu povo. E não ficou só nessa estrutura física, não. Quando a notícia corria para os ouvidos do inimigo de que eles já tinham reconstruído o muro, grande temor, vinha no coração de todos os que recebiam essa notícia, porque um trabalho difícil desse concluído mostrou para todos o poder do nosso Deus, porque foi através do poder de Deus junto com aquele povo que esse muro, esses portões foi possível. E aí, crianças, gostaram da história com o nosso campeão, o nosso herói Neemias? Vejam com a tia Lu, um homem de confiança do rei, ou seja, tinha boas influências, um homem de oração, que tinha o quê? Compaixão das pessoas, e que através dele, o que foi um ótimo administrador, estrategista, comandou toda aquela reconstrução difícil, conseguiu dar ao povo a vontade de Deus de reconstruir os muros de Jerusalém. Você aí aprendeu com o nosso herói? Mesmo em frente, em meio às dificuldades, há pessoas que querem tentar nos fazer desistir, nós temos que manter a nossa concentração no nosso Deus e receber dele a direção certa para seguirmos sem desistir, sem desanimar. Amém?
E por falar na obra de Deus, chegamos no nosso momento do Semapinho, porque tem tudo a ver com a lição que aprendemos. Vejam essa família aqui, uma família que super não desiste, que super não desanima, que enfrenta todas as situações para permanecer na obra de Deus. É a nossa amada família Hernandes, lá do México. Nós já estamos conhecendo, né? Lá no México tem hora que eles enfrentam furacões, tornados, calor extremo. Imagina na pandemia, naquele calorão, ficar dentro de casa com toda a energia desses meninos. Mas eles não desistem. São uma família de oração e nós também temos que ser e estar junto com eles, assim como Neemias, para fazermos a obra de Deus. Então vamos orar com eles, por eles. Vamos orar agora com a tia Lu, mas não é só agora, é durante toda a semana. Vejam esse compromisso, hein, meus amores? Tenham isso no coração. Vamos lá? Senhor Jesus, obrigada por cada família de missionário, em especial a família Hernandes que está lá no México. Que eles possam ser como teu servo Neemias e nunca venham desistir nem desanimar de estar na tua obra. Em nome de Jesus, amém! E agora chegou o momento de você interagir aqui com a nossa aulinha. Quem por aí gostou de contar essa história com os nossos Lego Jesus? Quem gostou da mensagem de carinho recebida do nosso pastor? Tá na hora de dar um like aqui no nosso vídeo. E para quem aprendeu tudo, tá na hora de consultar aqui através do nosso link para a página de atividades. Nós, na lição de número 8, temos 3 atividades muito legais. Na primeira, quem prestou atenção no que Neemias fazia, sabe? Para poder receber a direção de Deus e não cair nas ciladas do inimigo? Na número 2, é para quem tem boa memória e fixou a memória em ação. Mas quem ficou ainda com uma duvidinha e tudo, vai conseguir achar as letrinhas e encaixar ali para relembrar o memória em ação. A número 3 é a melhor de todas. Todos sabem que a tia Lu ama o jogo dos erros. Esse não é 7, mas são 5 erros para você comparar as figuras e achar as diferenças, amém? Vamos fazer, vamos participar o máximo que pudermos. E por falar em participar, está na hora da nossa última participação, o louvorzinho. Enquanto temos uma recordação aqui, da nossa história, nós também vamos revisar através da musiquinha. Então vamos lá com a tia Lu, ouçam aí. Estou
vamos ficar envolvidos nessa grande obra. A tia Lu espera que vocês tenham entendido tudo. Grande beijo, fiquem com Deus, até a próxima!